Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao estudo do Espírito Santo, onde temos aqui no canal 3 vídeos. A primeira parte falando do Espírito Santo em relação à criação, a segunda parte do Espírito Santo falando em relação ao Senhor Jesus Cristo e a terceira parte em relação à sua santa igreja aqui na terra. Agora, irei falar como a obra do Espírito Santo, como ele atua em relação a cada cristão pessoalmente. Então, observamos, queridos irmãos, que ele habita em todo verdadeiro crente. Veja o que é que diz em Romanos capítulo 8, versículo 11. A parte final do texto diz: pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, que coisa maravilhosa! Saber que Deus nos deu uma parte do seu glorioso ser e habita em nosso corpo. Que honra o Senhor nos deu. Nem os anjos, nem os arcanjos, nem os serafins e os querubins têm essa dádiva, podemos falar assim, eu e você tem, então glorifique a Deus por isso. Em segundo lugar, ele convence o pecador do seu pecado, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é um mentiroso. Veja o que é que diz em João 16:8, e quando ele vier, o Senhor Jesus Cristo aqui estava falando quando ele ia enviar o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence quando erramos, ele que nos orienta a fazer o que é certo. Também o Espírito Santo, ele regenera o pecador. Veja o que é que diz em Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Também o Espírito Santo, ele nos comunica o amor de Deus. Veja o que é que diz em Romanos 5:5, capítulo 5 de Romanos, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Também ele nos faz conscientes de que Deus é o nosso Pai. Veja o que é que diz em Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Também ele capacita-nos a dizer com convicção que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus por você ter o Espírito Santo dele em sua vida. Também observamos que ele revela Cristo. Veja o que é que nos diz aqui em João, deixa eu ver, amados irmãos, a referência bíblica. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então é ele que revela a Cristo a sua vida e também revela a verdade de Deus. Veja o que é que diz em João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E o Senhor Jesus Cristo, como está na palavra, ele diz o que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Louvado seja Deus. E além de revelar a verdade de Deus, ele capacita-nos a distinguir entre o verdadeiro e o erro, ou seja, o que é certo, e também observamos que ele nos orienta a saber o que é errado. Veja o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então leia depois os outros versículos de 1 João, capítulo 4, que você irá entender melhor. Aqui eu estou falando de uma forma resumida para não tomar muito seu tempo. Também ele torna o crente parte da igreja de Deus. Veja o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele torna o crente parte da igreja de Deus. Também observamos que ele é concedido aos que pedirem. Veja o que é que diz em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Deixa que honra, então peça a Deus, se você ainda não recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida, que com certeza ele irá te dar. Também batiza os crentes no corpo de Cristo. Podemos repetir 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que lemos. Também observamos que ele enche o crente. Não, primeiro ele batiza, observamos que ele é concedido a todos que lhe pedirem. Vamos seguir aqui o raciocínio, né? Fiz as anotações
para não perder aqui o cerne da mensagem. Batiza-nos no corpo de Cristo e também é aquele no qual Cristo nos batiza. Veja o que é que está escrito em... Vamos adiantar mais um pouco aqui. E também, veja, ele batiza-nos no corpo de Cristo, é aquele no qual Cristo nos batiza e também enche o crente. Lucas 1,15 está escrito: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui fala do nascimento de João Batista. Eu falei, irmãos, eu estou aqui dando uma carreirinha para o vídeo não ficar muito extenso, citando apenas aqui algumas referências. Convido você depois a ler com mais calma cada texto que eu estou falando aqui, alguns contextos que você entenderá melhor o assunto. E além de encher o crente, ele dá poder e destemor para testemunhar. Veja o que é que diz em Lucas 1,16, continuando o texto aqui que temos lido anterior. E diz: e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, ele dá ousadia ao crente para que o crente venha a testemunhar as grandezas maravilhosas do Deus ao qual todos nós servimos. E também observamos que ele dá dons espirituais. Veja o que é que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí veja que interessante. Depois você lê na sua casa do versículo 8 ao 11 de 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver como é que o Espírito Santo vai distribuindo os dons ao corpo de Cristo aqui na terra, que a Bíblia chama, melhor falando, de igreja. Também, além de dar dons espirituais, dá visões e profecias. Veja o que é que diz Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte final do texto. Está escrito: e vossos jovens terão visões. Então, o Espírito Santo, ele não mudou, assim como Jesus Cristo também não mudou, ele é o mesmo. Ele está apto para te dar visões. Basta você querer e você vai ver o sobrenatural de Deus. Além de dar visões e profecias, ele também produz em nós seu fruto. Veja que interessante. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito. Está escrito: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E além de dar as visões e profecias, produz em nós seus frutos, seu fruto. Observamos também que capacita o crente a viver uma vida santa. Veja o que é que diz em Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Louvado seja Deus. Peça a Deus para que ele venha te conduzir uma vida santa, isto é, uma vida separada do pecado, da imundícia, de tudo aquilo que não agrada a Deus, para que você possa ter uma comunhão maior com o seu Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Também observamos que o Espírito Santo ele liberta o crente do poder do pecado. Veja o que é que nos diz em Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Também capacita o crente a lutar contra Satanás, se armando com a santa palavra de Deus. Veja o que é que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, aleluias! Deus é fiel, meus irmãos. Vamos continuar o nosso estudo. Também capacita o crente a falar em momentos difíceis. E também dá consolo e encorajamento. Ele nos capacita, nos consola e também nos encoraja. Veja o que é que diz Mateus capítulo 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Quando você não souber o que falar diante de algumas situações, não te preocupe, pois o Espírito Santo irá colocar as palavras dele nos seus lábios. Também ajuda o crente a orar. Veja o que é que nos diz em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também nos capacita a adorar a Deus. E em último lugar, o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado. Veja o que aqui diz Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esta foi mais uma parte do nosso estudo. Não perca a próxima parte. Te vejo no nosso próximo vídeo.